Eis aqui uma das grandes realizações do governo do presidente Getúlio Vargas. A fábrica de estojos e espoletas de artilharia em Juiz de Fora, cujas obras foram iniciadas em 1933 e terminadas em 1935. Este grande estabelecimento fabril do Exército, construído sob condições técnicas perfeitas, constitui uma obra invulgar pelo seu objetivo no aparelhamento eficiente da defesa nacional. Maquinário de precisão, eficiência de produção, cuidados especiais com o trabalhador, culto patriótico. Em março de 1944, existia em Benfica uma das maiores fábricas de Juiz de Fora. Era a Fábrica de Juiz de Fora, era esse o seu nome. Ela havia sucedido à Fábrica de Estojos e Espoletas de Artilharia do Exército, a FEA, uma indústria bélica criada, mantida pelo governo federal, inaugurada em 1936. Esta fábrica estava em plena produção. O Brasil estava em plena Segunda Guerra Mundial e nossos pracinhas atuavam na Europa. Só que a munição e armamento utilizado nos campos da Itália eram munição e armas fabricadas pelos americanos. Portanto, aquela munição produzida aqui em Benfica e em outras cidades brasileiras, onde existiam fábricas da mesma natureza, elas eram utilizadas pelos nossos soldados de fronteira. Toda a vida foi uma oficina perigosa. Naquela época, no entanto, era bem pior, porque o material estava todo aglomerado dentro daquela oficina. Depois da explosão, que foi remanejado para outros setores, tiraram para não ter um impacto maior. Eu nunca tive medo do perigo, não. E, aliás, ninguém tinha medo, não é uma coisa de acontecer no dia a dia. Mas eu vi essa mesma máquina, uma ocasião, um rapaz também de Benfica, trabalhando nela já num setor bem afastado das outras oficinas, que ela também ocasionou um tipo de explosão semelhante, só que não tinha material acumulado perto dela. E esse rapaz sofreu sérias queimaduras, não veio a falecer, mas sofreu sérias queimaduras. E a fábrica sempre ofereceu esse risco, até porque é uma fábrica de montagem e carregamento de explosivo. Eu tinha 4 anos, mas me lembro como se fosse hoje do enterro do pessoal da Embel. Vieram muitos no caixão, assim, vários. Parece que Juiz de Fora parou. Mas foi uma coisa muito impressionante que gravou muito na minha vida. A quantidade de caixão e a quantidade de pessoas. Eles foram enterrados, depois nós fomos no cemitério, que éramos poucos curiosos, né? Fomos ver. Estavam enterrados lado a lado em canteiros, mas foi uma coisa assim, de gravar a vida da gente mesmo, marcar a quantidade de caixão e de pessoas.
Foram duas as grandes comoções que a cidade sofreu em relativamente pouco tempo. Uma em 1855, com o famoso acidente de Dom Lasanha, com o choque de dois trens, ali em Mariano Procópio, que roubou a vida de 14 pessoas, uma das quais o famoso bispo de Trípoli, Dom Lasanha, que é nome de praça ali em Mariano Procópio. Depois, em 1944, anos depois, nós tivemos a explosão na FEA, que foi também um motivo de grande comoção. De imediato, 10 mortos. De maneira que foi uma emoção muito grande, uma comoção muito grande. Até porque ocorreu o fato de que o acidente, a explosão, coincidiu com o fato de o Brasil estar participando do cenário de guerra do segundo grande conflito mundial. Um decreto do presidente Vargas situava Juiz de Fora como integrante da geografia de defesa nacional. E foi uma explosão enorme, que fez aquele barulho e chegou a fazer um barulho que até deu aquele estrondo e arrebentou até o ouvido onde que eu estudava. Então, na hora, nós assustamos e pensamos que era o mundo que estava acabando. Nunca ia pensar que era uma explosão, né? E que eu tinha perdido a minha irmã. Sei de relato do meu pai, que trabalhava na oficina 4 na época, e que um colega dele chegou atrasado, que não podia faltar, porque é uma época da guerra, de Segunda Guerra Mundial, o funcionário que faltasse era considerado um desertor. Esse colega chegou, já foi direto para a máquina que ele trabalhava, exatamente a máquina que explodiu, que causou a explosão toda, e convidou meu pai para ir tomar um café com ele. Meu pai virou para ele e disse que não ia, porque já tinha tomado café e que estava na hora de fumar um cigarro. No que meu pai sai, poucos minutos depois que meu pai saiu fumando, aconteceu o acidente. O que meu pai sofreu desse acidente foi um pedaço de telha que caiu na cabeça dele e deu um corte. Graças a Deus, meu pai foi um dos sobreviventes da explosão. Eu sou irmã da Iraci, então ela era uma irmã muito dedicada, uma irmã que eu adorava muito. E ela, apesar de eu ser muito, que eu era nova, mas ela tinha um carinho enorme comigo, que meus pais não moravam aqui, ficava semi-governador Valadares, então ela era minha segunda mãe. Ela trabalhava e gostava muito de fazer nos horários de intervalo dela de folga. Ela vivia bordando o enxoval dela. Ela faleceu em março e ia se casar em maio. Então, a gente até brincava com ela, por que ela ficava fazendo aquelas coisas? Aí ela respondia, não, se algum dia eu não gozar desse enxoval, eu deixo tudo de herança para minha irmã, minha neninha. Mas claro que não ficou nada para mim, né? Mas o enxoval não era tanto, porque mais é a vida dela, né? Se eu não fiquei com ela também, o enxoval não era importante. Eu sei que sempre quando eu saía para trabalhar, sempre eu estudava na parte da manhã também. Aí ela recomendava, você já arrumou sua merenda, a sua fruta? Você já arrumou direitinho seu suco, sua fruta para você levar? Porque ela saía antes de mim.
Aí, independente de ser minha irmã, era muito minha amiga também. No dia 7 de março eu sempre mando celebrar para minha irmã e os outros que faleceram. Até hoje? Até hoje. Esse ano mesmo eu já mandei celebrar. Aqui do lado, né? Isso. Eu fazia testes com explosivo. Uma ocasião, nós fazíamos teste de arrebentamento, seria uma granada, você colocava a espoleta e embaixo, na base, um tarugo de ferro fundido. E ela descia numa corda, soltava, ela batia para saber quantos estilhaços daria aquela granada, para saber o carregamento, se estava adequado ou não. E num desses testes, eu e um colega meu, Hélio Pasqualini, entramos no posto de arrebentamento. O posto de arrebentamento é uma cúpula, uma parede de 40 centímetros, cimento de concreto, armado assim. E essa granada, ela foi içada por um cordel e um colega segurando lá fora. Se ela caísse ali, a gente lá dentro, a gente estava morto, morria, não tinha jeito. Chegamos lá e ele estava com um dedo em cima do cordel. Em vez de estar segurando o filho com a mão, ele estava com um dedo. Desse uma câimbra nele, uma coisa qualquer, matava ele. Então são riscos inerentes ao serviço que a gente está fazendo. Mas que pelo trabalho que é feito, ou atualmente, no mesmo tempo que eu trabalhava, o pessoal de segurança era muito ativo. Não era igual no tempo da explosão. A explosão, eu acho que esse negócio de segurança era mínimo. Tanto que eles acumulavam explosivo dentro da oficina, entende? Mas são riscos inerentes ao serviço que a gente está fazendo. Eu, como desenhista, projetista, a gente tinha que acompanhar esse tipo de coisa. Mas, graças a Deus, nunca sofri acidente na fábrica. Nem um fio de cabelo meu, graças a Deus, eu perdi lá dentro. Graças a Deus. A fábrica que fornecia todo esse material, na minha época, por exemplo, para abastecer todos os quartéis onde precisava de fazer teste de tiro com soldados e todos. É uma fábrica que sempre causou risco. Já visto que há pouco, a questão de 2 anos atrás, houve uma outra explosão. 2019. Se aquele acidente ocorresse nos dias de hoje, com a realidade urbana dos dias de hoje, eu tenho a impressão que as consequências seriam muito maiores, né? Porque em março de 1944, o entorno era muito menor do que é hoje, né? Então eu penso que o acidente de 44 deva servir de permanente advertência às autoridades no sentido de policiar os instrumentos de segurança daquela fábrica. É uma fábrica que mexe com material explosivo. Nós temos que ter um cuidado muito especial em relação àquilo, porque se hoje, lamentavelmente, ocorresse isso, certamente que as consequências seriam muito maiores, mais graves, mais sensíveis. Mas na época minha família ficou muito revoltada mesmo, porque eles falaram que essa oficina era uma oficina muito perigosa. Então acho que eles deveriam ter mais um pouco de precaução com a humanidade, né? Agora, depois que houve a explosão, que eles foram tomar providência das coisas, mas aí já era tarde.